E aí galera, começando aqui mais um vídeo. É, eu já tinha gravado esse vídeo aqui, mas tinha ficado muito extenso. Eu falando assim, no meio da fala, meu celular acabou a memória, não deu nem de terminar o vídeo. E eu vou refazer ele agora bem curtinho. Não sei se vai ficar mal explicado, mas eu já vou falar na tora. E o que eu falar é verdade, pode botar fé, mano. Se vocês quiserem procurar também, pode pesquisar, mas o negócio é que o tema é o seguinte, né? Qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Na verdade, qual é a missão não dá pra saber, mas dá pra gente supor a partir de da forma que foi o desenrolar da vida de Jesus e de como que encerrou a vida dele, né? Mas enfim, eu já vou falar o que ele veio fazer, vou explicar por que disso e vou ler aqui talvez alguns versículos para comprovar. Enfim, Jesus ele veio tipo não destruir, mas modificar totalmente o sistema religioso. E é uma modificação que, é lógico, né, não foi aceita e acabou dando no que deu. Ele foi crucificado, ele foi acusado pelos próprios fariseus, né, os próprios homens do templo mataram Jesus Cristo. Tem muita gente que até hoje não tem conhecimento que os judeus estão esperando o Messias ainda, né? E o Messias deles se pá que tá perto de chegar. Que na verdade é o anti-messias do cristianismo, né? Só que esse não é o tema de hoje, enfim. Jesus, ele veio e bateu totalmente de frente com o sistema religioso. Ele não falava em templo, ele falava nas praças. E muitas vezes ele acabava que, como se diz, extravasando muita coisa. E tem tudo registrado na Bíblia. E tem uma coisa aqui que ele, um dia que ele grilou, que ele falou que nenhuma pessoa era digna de ser chamado rabi, né? Rabi é tipo um líder. Porque o líder é Jesus e... Enfim, eu vou ler pra vocês aqui. É Mateus 23, 8. É, Jesus disse pra eles lá do templo. Jesus ele ia pra cima. Não, na verdade eu não sei se ele tava no templo ou se ele tava no rolê, deixa eu ver. Não, ele tava no rolê, com a multidão e os discípulos. Ele falou: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, o saber Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Enfim, eu poderia continuar lendo aqui que Jesus ele falou muito mais coisa, mas aí o vídeo ia ficar extenso. Mas enfim, Jesus ele veio falar pra galera que o mestre era ele era o filho de Deus, e os caras da igreja não curtiam, né, mano? Porque Jesus era tipo filho de um marceneiro e falando que era o Messias e os caras grilou e acabou crucificando ele. E agora eu vou falar um pouquinho de como surgiu esse sistema religioso que existe antes da vinda de Jesus, né? Sistema esse que não deveria ter existido ou sido criado. Eu vou explicar como que ele começou. Todo mundo já ouviu falar do rei Davi, né? E o rei Davi, na época dele, não existia templo. Existia uma arca da aliança, que talvez vocês também já ouviram falar. E essa arca ela ficava numa tenda que era chamada de tabernáculo. E essa tenda só quem tinha acesso era os levitas, os caras lá escolhidos mesmo de Deus. E uma vez Davi, ele indagou, ele falou assim, poxa, eu tô aqui num palácio e a casa de Deus ela é numa tenda, né?
Eu vou ler para vocês aqui, essa parte está em 2 Samuel 7. Não, não, é isso aí mesmo, 2 Samuel 7. É, e Deus falou assim, Deus falou, né, que queria, Davi falou que queria construir um templo, né? E Deus ele se comunicava não com os reis, ele se comunicava com os profetas. E o profeta da época de Davi era Natã. E Davi falou para Natã assim, aqui estou num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo. Davi, pô, o bagulho tá na tenda lá. Natan falou, pô, faz o que você quiser aí que Deus tá com você, mano. E Natan era o profeta. Natan, Deus falava diretamente com Natan. E aí depois dessa conversa que Natan teve com Davi, né? Deus falou com Davi naquele mesmo dia aqui, ó. Eu vou ler o versículo 4 agora. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan, vá dizer a... Puta que pariu. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei para os líderes ou ordenei para alguém que pastoreasse Israel por que não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a Davi que o Senhor dos Exércitos diz assim: Parará e pururu e não sei o que, e ele vai. Aí Deus fala no capítulo 10: eu providenciar. Não, no capítulo 11. Não, no 12. No 12. Deus falou, ele falou um monte de coisa que não é pra fazer, que eu não pedi e tal, não sei o que. Aí no 12 Deus falou: quando a sua vida chegar ao fim, preste atenção em todos os elementos do versículo, todos os detalhes. Isso é a palavra do próprio Deus. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Ou seja, Deus falou que, ó, quando acabasse a vida de Davi, quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolherei dos seus filhos, tal, vai trazer um templo, e que essa pessoa ia ter um trono dele para sempre. Quem que é essa pessoa? Era Salomão? Claro que não. Salomão ele pegou essa mensagem como se fosse para ele e construiu o templo. E nisso aí começou o sistema religioso. Eu não entendo muito de maçonaria, mas Salomão ele é considerado tipo, o pai da maçonaria. Meio que parece que o primeiro templo é como se fosse a primeira loja, mas aí já é muita onda, eu já nem sei conversar muito sobre isso. Mas se vocês pesquisar aí, se colocar no Google, Salomão maçonaria, tá lá, tipo, ele é tipo foda na maçonaria, porque ele, na verdade, ele nem é de Deus, ele era cabuloso, tá ligado? Mas enfim. Ou seja, quem ia estabelecer o templo não era Salomão, era Jesus. Só que Salomão veio e construiu o templo na frente. Quando Jesus veio, tava lá rolando o templo, tava rolando todo esse sistema que naquela época já era mais podre que hoje em dia, né? Tanto que os caras matou Jesus, né, mano? Imagina como que os caras não eram filha da puta, né? E enfim, Jesus vinha e metia o louco pra cima dos caras, falava: nenhum de vocês deve ser chamado os rabis. Eu vou voltar aqui em Mateus, aqui na fala de Jesus. Uma aqui que Jesus tá puto mesmo, quer ver, ó? Que ele chama todo mundo de hipócrita, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o teu interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Enfim, vocês viram aqui que Jesus ele reunia a multidão e falava mal dos fariseus. E agorinha vai acabar a memória do meu celular aqui, vai cortar o vídeo. Então vou estar encerrando mais ou menos por aqui. E para finalizar, aquele velho versículo, né, que Jesus fala: destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Quem que era esse templo que ele estava dizendo? Ele estava dizendo ele mesmo. Ele ressuscitou em 3 dias, porque ele é o templo. E ele veio dizer isso. Ele é o templo. Não deveria existir o templo antes dele. Ou não deveria existir o templo. E esse é o vídeo de hoje. Vou encerrar por aqui, porque já tá dando já 12 minutos aí. É isso aí. E se curtiu, fideliza aí com nós. Deixa o joinha aí. Bora crescer esse canal. Porque vocês vão aprender ou desaprender muita coisa. Tô zoando, vão aprender muita coisa. Tudo isso aqui que eu tô falando, galera, é embasado em versículo bíblico. Eu vou deixar na descrição aí os versículos, se vocês quiserem ler lá, pra vocês lerem. E é isso aí, falou, é nóis.